Olá, senhores, bem-vindo ao projeto O Conselho, o Homem como Contracultura. Peço que curta esse vídeo para valorizar esse tipo de conteúdo no canal. E se já é a 10ª vez que você vê o meu rosto por aqui e ainda não é inscrito, considere se inscrever. Significa que o canal e você tem alguma sintonia de ideias, então será um prazer ter você aqui conosco conversando e dialogando sobre desenvolvimento masculino, certo? E já convido também a assinarem e se tornar membro, caso gostem do tipo de conteúdo e queiram estudar conosco. Muito se comenta no nosso meio o tipo de polo entre o feminino e o masculino. Mas pouco se diz sobre a via negativa dos polos nesse sentido. E eu quero falar aqui da via negativa do polo masculino. Em qual ponto você ser extremamente masculino pode atrapalhar as suas relações sociais, amorosas, profissionais e tudo mais? Bem, já disse aqui em alguns pontos, inclusive na resenha do livro sobre a mitologia, a filosofia, né, na Odisseia e Ilíada, que é um arquétipo muito importante do homem que devemos trabalhar em nós, que é o de Ulisses, o homem inteligente, o homem esperto, o homem que entende nuances. E o problema do polo masculino, ou melhor, do extremo polo masculino, é que o homem ele fica muito apegado a fórmulas, porque ele apenas entende a realidade de maneira sim ou não, 0 ou 1, como se fosse um código binário, como se ele te enxergasse através da Matrix e visse aquele frame de zeros e uns rodando constantemente. O nosso modo de pensar masculino, ele é estritamente racional, lógico. E nessa lógica há apenas o sim e o não. E nesse sim e não, as fórmulas encaixam bem, porque você acaba se viciando em entender a realidade através de fórmulas. Não é à toa que gráficos de VSM, gráficos de hierarquia, nota sobre quem é ou não a mulher mais interessante, ou em qual nível você está de potência masculina ranqueado em notas, ou enfim, né? É muito comum aqui. É justamente porque esse polo masculino torna essa forma mais matemática de entender as relações sociais como algo mais didático, né? Mas isso não pode ser aí o fim. Porque se você parar aí, você vai acabar perdendo as nuances. E isso vai te prejudicar extremamente nas suas relações sociais. Você não pode lidar com seres humanos a partir de códigos binários, ou você vai ser refém desses próprios códigos. Por exemplo, quando a gente fala aqui de uma mulher boa para relacionamento, os caras geralmente são muito extremos. Se você fez isso, eu te descarto. Se você fez aquilo, eu mantenho com você. Mas não é bem assim. Lidar com seres humanos é uma contradição, até porque nós agimos de forma contraditória no nosso dia a dia. Às vezes falamos algo que não praticamos, mas é uma reavaliação constante. Então, por que somos tão lenientes conosco, mas somos tão rígidos com os outros? Isso é um vício nos nossos olhos de enxergar apenas esse código binário, esse preto e branco, sem esse tom cinzento no meio para avaliarmos, caramba, aquele contexto não foi favorável. Talvez num contexto melhor as coisas seriam muito mais interessantes. E é aí que você acaba desenvolvendo uma tolerância saudável, não só com o outro, mas consigo mesmo. Você deixa de ser tão rígido consigo mesmo, inclusive. A sua vida fica mais leve quando você não se apega a essas fórmulas como se fossem 10 mandamentos. As pessoas às vezes falham, às vezes mentem, às vezes furam a lealdade, certo? A questão é, qual cruz você consegue carregar? Você consegue lidar com essas contradições? É esse o ponto. Não se apegue a tabelas e fórmulas, a realidade é muito mais caótica do que isso. Caso contrário, essas fórmulas, tabelas e rankings irão te isolar, porque ninguém vai estar à altura desses rankings em tabelas, certo? Então, qual é o seu valor no mercado? Não sei, depende. Qual lugar, qual região? E se você encontrar pessoas ao seu redor que valorizem muito mais a sua personalidade, no sentido de cultura, o background cultural, de trocação de ideias e assuntos, do que necessariamente o tipo de renda que você possui ou o tipo de coisas que você ostenta? Será que todas as suas amizades são baseadas apenas em amigo e inimigo? Claro que não. Aquele meio termo, aquele seu amigo de infância que de repente ficou afastado de você, mas que ainda possui hobbies em comum e que é interessante às vezes conversar com ele de vez ou outra, ou aquela mina que de repente deu um bola fora em algum momento, mas que no geral é uma mina boa. Então, assim, excluir e incluir pessoas baseado nessa bipolaridade não é saudável, inclusive no meio profissional. Se você falha, não seja tão rígido consigo mesmo, né? Inclusive na hora de começar um novo hábito. Se você acha que ou existe apenas o marombeiro ou o frango, você vai sempre achar que não vai estar digno de começar um hábito. Você vai começar no 100, mas quando você ir para o 50, você vai achar que está falhando.
Sendo que para quem estava no zero, 50 já é muita coisa. Você perde essa gradualidade das coisas. Saia desse polo masculino que é destrutivo para você. Saiba enxergar essas graduações na vida. Você não vai encontrar a pessoa perfeita de cara, mas talvez você vai encontrar material bruto para, ao longo do tempo, desenvolver, lapidar e tornar aquela relação melhor do que ela já foi no começo. Isso eu falo relação amorosa, familiar, da amizade também. E outro ponto aqui, além de nuances, é aprender a lidar com contradições. O polo masculino tem uma dificuldade de lidar com contradições. De duas coisas acontecendo ao mesmo tempo que são contrárias. Isso acontece muito, por exemplo, em relações amorosas. Às vezes você está no meio termo entre ficar, namorar ou não namorar, compromisso ou descompromisso. Desapegue-se dos rótulos. Viva alguns momentos presentes. E se tiver que acontecer, acontecerá. Mas agora, se você excluir as pessoas da sua vida baseado nessa não contradição, ao invés de aproveitar o momento, você fica lidando sempre com as categorizações das coisas, você vai virar uma pessoa que tem lapsos de esquizofrenia. Porque você vai sempre achar que está sendo perseguido. Não, ela está fazendo isso, ou ele está fazendo aquilo, ou ele não é mais meu amigo, ou ela não presta, ou ele não presta. Calma. Saiba contextualizar as coisas a partir do momento em que elas são situadas, certo? Claro que é algo de positivo em se você ser uma pessoa que tem tendências a ser extremamente masculinizado na sua mente. Porque o mundo do dinheiro e do capital adota muito bem esse tipo de comportamento. Você ser uma pessoa muito mais impessoal, muito mais distante, ou seja, que consegue então ficar no seu e fazer aquilo que lhe propõe, sem pensar demais naquilo que deve ser feito e apenas fazê-lo. No entanto, isso nas suas relações pessoais acaba destruindo a sua vida. Para fazer dinheiro, o polo masculino é ótimo e não é à toa. No entanto, para falar com as pessoas, mas claro, até certo ponto. Porque, por exemplo, para fazer networking, você tem que acessar mais o polo feminino. Porque às vezes você tem que lidar com pessoas que você não gosta para conseguir se promover, para conseguir contatos, para conseguir se manter empregado. Então não há apenas inimigos ou aliados. Saiba viver a vida de forma a absorver as contradições do mundo. Caso contrário, você sempre achará que o mundo não é digno de você. E isso é de uma prepotência absurda. Absorva esse arquétipo do Ulisses. Vou deixar no vídeo aqui no card sobre essa questão, quando nós resenhamos Aquiles, Ulisses e Heitor, e as 3 formas de masculinidade, certo? Espero que tenha curtido esse tipo de conteúdo de desenvolvimento aqui. E para eu saber que vocês curtiram, curta aqui esse vídeo, certo? Compartilhe também com os grupos que se interessam por esse tipo de foco na mente masculina. Vejo vocês na próxima. Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais.